E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e talvez alguns de vocês viram, talvez outros não, mas eu voltei a fazer comparativos de processadores. É claro que vai demorar para chegar os vídeos oficiais, tá? Por enquanto estou fazendo os comparativos em lives e pegando ali as tabelas para depois fazer vídeo. É um negócio que é muito demorado e logo depois dos processadores eu devo fazer também de placa de vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal se vocês têm interesse nesse tipo de comparativo. E hoje eu resolvi pegar um tempinho para dar uma prévia para vocês de como estão saindo os resultados dos comparativos e aproveitar também para fazer a diferenciação entre dois processadores que eu percebi que as pessoas estavam com dúvidas. Na minha live mesmo, eu percebi que uma quantidade maior do que eu esperava de pessoas achavam que esses dois processadores teriam o mesmo desempenho, que na verdade não é bem assim, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o 5600G contra o 4650G, que pode ser o Pro ou sem ser o Pro. Antes de mais nada, por favor, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e eu vou passar para vocês aqui dados meus, tá? Dessa vez, dados do meu canal mesmo, que eu fiz testes recentes, inclusive vou deixar também para vocês a live de como que tá sendo a metodologia. Enfim, deixemos isso de lado por enquanto e vamos falar sobre a diferença. Esse primeiro teste aqui, como vocês estão vendo na parte de cima, Rainbow Six Siege em 1080p no médio com a RTX 3070, assim a gente tem a maior diferença possível entre os processadores nos jogos competitivos, tá? Então, são dois tipos até de jogos, como sempre para falar para vocês, jogos competitivos, a gente tem mais tendência a ter diferença, afinal até você coloca os gráficos no mais baixo, resolução mais baixa, já nos jogos de campanha a tendência é que a diferença fique menor, afinal depende mais até da placa de vídeo em muitos casos, mas mesmo assim dá para ter uma diferença legal ainda. Então aqui o 4650G Pro faz 260 FPS no máximo que ele consegue oferecer e o 5600G oferece 319 FPS. Isso dá uma diferença, né, a favor do 5600G de 21%, uma diferença bem grande mesmo. No CS Global Offensive em 1080p no baixo, o 4650G faz 355 no máximo que ele oferece e o 5600G 524, uma diferença bem grande de 47%, é a maior diferença entre os processadores. Então vocês estão vendo que se você utilizar uma placa de vídeo, né, a tendência é que você consiga uma diferença maior a cada placa de vídeo. No caso que é o CSGO, se fosse já uma 1060 usando com um ou outro processador, a gente já teria uma boa diferença, porque a 1060, se não me engano, já consegue fornecer uns 450 quadros por aí, tá? O que deixaria o 4650G limitado aos 355 dele mesmo, não tem o que fazer, e o 5600G usando o máximo da placa de vídeo, que seria os 450. Já no Dota 2, em 1080p no alto, o 4650 faz 118 FPS, já o 5600G 140 FPS, uma diferença de mais ou menos 18%. Então, como eu disse, nos jogos competitivos tem mais diferença entre os processadores, mesmo com a placa mais fraca, porque o que depende mais aqui também é processador. Ainda assim, a depender do caso do jogo competitivo, a gente consegue ter uma diferença também entre os dois. Então, por exemplo, Shadow of Tomb Raider, RTX 3070 em Full HD, no quase máximo, né, muito alto, a gente consegue aqui o 122 FPS na média para o 4650G e para o 5600G 151 FPS na média. Estou vendo aqui na minha colinha que dá uma diferença de 23,7%. Então ainda assim é uma boa diferença, né? É claro que passa já dos 60, dos 100 FPS, mas como eu estou dizendo, tem diferença se você usar uma placa de vídeo adequada para isso. No Forza 5, no High, em Full HD, também temos uma diferença legal, né? 121 FPS para o 4650 e 137 por 5600G, diferença ali de 13%, tá? Então, outra diferença bacana. E o último jogo que eu vou colocar para vocês aqui, né, de campanha, porque eu coloquei 3 de campanha, 3 competitivos, mas no caso, quando eu fizer um vídeo bonitinho lado a lado, serão mais jogos de campanha até. Esse aqui é o Watch Dogs Legion, a gente tem uma boa diferença até entre os processadores, numa qualidade gráfica mais alta com a RTX 3070 em Full HD, o 4650 faz 72 FPS e o 5600G 88 FPS, uma diferença ali bem alta até também 22%, porque a forma como eu coloquei esse jogo aqui, ele exige mais do processador, exige mais do desempenho por núcleo que ele tem, então realmente mesmo nesse jogo aqui que é de campanha, a gente tem um caso onde tem uma diferença bacana entre os dois. Então, gente, para vocês terem uma noção mais rápida dos dois processadores, da diferença entre eles, né? Tô fazendo esse vídeo aqui mais prévio, porque vai ter um comparativo melhor, tá? Esse aqui é só para vocês darem uma olhadinha. Inclusive, aceito algumas dicas, por exemplo, Skanda, eu acho que é melhor você usar as barras na horizontal e não na vertical, é melhor mesmo usar na vertical, não na horizontal, é melhor fazer de tal forma, eu acho que fica mais agradável de tal forma. Dê umas dicas também nos comentários sobre esse tipo de coisa, porque é bom para apresentar no caso dos vídeos futuros. Mas enfim, nesses meus testes eu peguei no total mesmo 11 jogos, tá? E entre eles são 3 de competitivo que eu chamo e 8 de campanha.
Nos jogos competitivos que são ali o CSGO, o Rainbow Six e o Dota, a diferença final, né, na média foi de 30% entre os dois processadores, é claro, a favor do 5600G. Já nos jogos de campanha, a diferença ficou de 13%. Lembrando, é claro, usando um 3070, aí depende da placa de vídeo, depende de como que você usa, mas, né, como que a gente tenta estabelecer uma diferença, foi essa a diferença mais ou menos que eu consegui entre os processadores. E como eu sempre digo, é mais fácil você obter diferença entre os processadores nos jogos competitivos do que hoje no de campanha, porque hoje a maioria desses processadores consegue empurrar pelo menos 60 FPS ali em Full HD, e aí depende mais da sua placa de vídeo. É por isso que eu digo para tomar cuidado ao comprar a placa de vídeo, porque às vezes você gasta muito ali com o processador e esquece de comprá-la, e ela é uma peça fundamental, sem dúvidas alguma. Agora tem aquela coisa, né, que algumas pessoas falam que a diferença deles é bem menor e eu consegui uma diferença bem maior. Por que isso acontece? Talvez por conta dos gráficos integrados. Então vou pegar para vocês aqui outro teste meu também, tá? Para mostrar para vocês essa diferença. Tá aqui, gente, o outro teste, tá? Do 5600G versus o 4650G Pro, né, da Vega integrada com Ultra Vega integrada, tá? Todas usando a mesma memória, tudo certinho em estoque, tá? E agora sim a gente tem poucas diferenças entre os processadores, ainda mais nos jogos de campanha. Shadow of Tomb Raider, Far Cry New Dawn, Red Dead Redemption, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Valhalla, Forza e Deus da Guerra, God of War. Vocês vão ver que tá bem empatado aqui o empate técnico. Muda mais sempre nos jogos competitivos, né? Ainda assim não muda tanto. Por exemplo, no CSGO a gente tem uma diferença de 8% a favor do 5600G e no Dota uma diferença de 10%, que foi até uma diferença bem grande ao meu ver, mas eu acho que é por conta da Vega que não fica tão legal no Dota assim. Ela dá algumas vaciladas, né? Mas ainda assim, né, tá parecido do que vocês viram agora. Então deve ser por isso que falam que os processadores têm um desempenho semelhante, porque realmente, se você usar ali o gráfico integrado, vai ter um desempenho semelhante. Se você usar depois placas de vídeo avulsas, quanto melhor a placa de vídeo, mais diferenças nós teremos entre esses processadores, né? Claro, dependendo do caso também. Outra coisinha também, vejam esses gráficos aqui que são os mais antigos do canal, né? O que vocês acham? Vocês preferem assim mais antigo mesmo? Um tema mais escuro ou um tema mais claro mesmo? Fazer um mix ali, colocar as barras? Deixa nos comentários que isso é muito importante para deixar os vídeos padronizados, que eu não gosto de ficar mudando tudo não. Quando eu fizer acabou, não tem como voltar atrás. Então, gente, isso aqui é uma prévia do que eu consegui da diferença entre os dois processadores, e sim, existe diferença entre os dois processadores de processamento. O 5600G sim é melhor, até para você usar outras coisas, tipo renderização, ele vai ser melhor, ele tem uma arquitetura mais nova e supera o 4650G, a não ser que você esteja usando um gráfico integrado, que aí, independente do caso, vai ser bem semelhante, fora, né, com exceção alguns casinhos ali ou aqui. Para resumir, o que a gente tem? O 5600G seria mais ou menos um Ryzen 5 3600 com RX 550. Já o 4650G seria um Ryzen 5 2600 com RX 550. Né? Então, se você está limitado pela RX 550, vai ser difícil ter diferença. Se você tem outra placa de vídeo, aí vai ter mais diferença sim. E aí, gostaram do vídeo? Então deixa o like, se inscreva no canal, e se vocês têm alguma sugestão, deixe nos comentários. Lembrando que eu testo jogos específicos, infelizmente não vai ter o Warzone. Tem um vídeo específico do Warzone mostrando o desempenho de alguns processadores, se vocês quiserem eu deixo aqui na descrição, mas não haverá o Warzone nos comparativos, que é impossível praticamente fazer esses comparativos. O jogo atualiza sempre, não tem replay, não tem ferramenta de benchmark, dá muito trabalho e não tem como ficar fazendo assim não, porque eu posso começar fazendo em um mapa e aí quando eu vou fazer de outros processadores já tem outro mapa e aí eu tenho que voltar, então não tem como, tá bom? Espero que vocês entendam isso. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!